Fala, meus amigos, tudo bem? Meus amados irmãos, família, amigos, mas quem é que a gente tá esquecendo? Não, todo mundo, né? Todo mundo. Fala todo mundo. Tem muita gente também assim, só esse grupo de pessoas, né? Família, amigos, irmãos. E é isso. Prazer estar começando mais um episódio do nosso, do Adiel, da nossa convidada, o seu, do nosso Multiforma Podcast. Privilégio estar entrando na sua casa, em nome de Jesus, para estar levando e compartilhando aquilo que o Senhor vai ministrar em mais esse episódio. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, manda para o máximo de pessoas possíveis aí, para que elas possam ser abençoadas também. É um absurdo, né, Adiel? Você assistir esse vídeo e não se inscrever nesse canal, não curtir esse vídeo. Não cometa esse crime, hein? Em nome de Jesus. Falta pouco pra gente chegar a 1 milhão de pessoas inscritas. Falta 950 mil. Falta bastante, mas falta pouco também. A gente é um homem de fé. É grande. Exatamente. Então, o privilégio de estar chegando na sua casa, no seu trabalho aí. Tô aqui com meu amigo, meu irmão, parceiro Adiel. Fala, Tiagão. Fala, povo de Deus. O privilégio, mais uma vez, estarmos aqui no nosso Multiforma, né? Isso. A nossa forma de adorar o Senhor. Uma convidada especial, né, Thiago? Especial. Vocês já sabem quem é, mas já vai estar dando aqui uma palhinha pra gente. Uma voz abençoada. Coisa linda, né, Tiagão? Muito. Então vamos lá, vamos pra cima, como Vamos diz pra meu amigo cima. Moisés. Alô, Moisés! Aqui, antes de a gente passar a bola para nossa convidada, dar um alô para os nossos parceiros aqui, né? Doce Alegria, que tem estado com a gente desde o início desse ministério, desse projeto. Amém. Muito importante a presença e a parceria com eles. E também aqui, ó, Café de Pote. Você já sabe que você encontra lá no Instagram, @deles. A gente vai botar aqui embaixo na descrição desse vídeo o @ também do Instagram deles, para vocês adquirirem esse produto. Entregue em qualquer lugar de Petrópolis, só mandar uma mensagem para eles. Esse aqui vai para nossa convidada, pro Léo e pro Heitor. Que benção, hein? Eles vão estar levando e degustando essa maravilha aqui, ó. Café de pote. Que legal. Tá bom? Se no céu tem café, É café de pote. aí que maravilha. Alô, Rodrigão, RM Bikes. É um Aí. sucesso também, Estrada Mineira 1723. Passa lá pra conhecer Olha. o estabelecimento do Rodrigão, do Café do Pote. A Diel é bom de números, tá vendo? Não só de fazer cálculos, mas também de lembrar, né, Diel? Isso aí. Benção. Um abraço, Rodrigo e Débora, para todos Amém. vocês aí. Adiel, como você disse, a nossa convidada é uma convidada muito especial. Eu tenho um privilégio, apesar de a gente não se ver sempre, de morar na mesma rua do que ela. Eita, Só agora, de saber que a minha rua tá guardada por mulheres e homens de orações como a Vivi, é um prazer muito grande. Então a gente tá recebendo ela aqui, Viviane Duarte Medeiros. Seja Salve de bem-vindo. palmas, né? Salve de palmas. Prazer, Vivi, ter você aqui, tá? Deus abençoe. Amém. Queria, desde já agradecer a vocês pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, para juntos a gente declarar que o nosso Deus ele é fiel, que o nosso Deus ele é bom, que o nosso Deus ele é maravilhoso, que o nosso Deus ele é incomparável, e é por causa da graça dele, da misericórdia dele, que nós temos condições de chegar aqui neste lugar, nessa tarde, Fico muito feliz, pastor Tiago, que nos fez o convite, Sabemos que o pastor Tiago está aqui, mas ele representa também a sua esposa Renata. Nós tivemos uma infância juntas. Eu acho lindo isso hoje, a gente continuar nessa comunhão, E podendo saber que tem homens, como você disse, homens e mulheres envolvidos na presença desse Deus, E me sinto honrada em estar aqui juntamente com vocês, pastor Tiago, irmão Adiel, irmão Jean, que está ali por detrás das câmeras, Estamos conhecendo nessa tarde. E já quero deixar um abraço a quem está ao alcance das nossas vozes. Não esquece não, ó. O amor da minha vida, Leonardo, Heitor, meu príncipe, minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, meu cunhado com a Camila, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas amigas, são tantas amigas, mas vamos citar algumas. Karen, Jennifer, Angélica, o Ministério de Louvor Local da Assembleia de Deus em Correias, pastor Joel. Depois a gente cita mais alguns nomes aqui, das pessoas das quais amamos. E é isso aí, estamos aqui se sentindo muito honrado
em falar desse Deus. Amém. Que habita em nós, né? E através de nós. Isso aí. Pode Amém. falar o nome das pessoas que você lembrar ao longo da gravação desse episódio. O programa é ter um seu. puxão de orelha, né, Thiago? Isso aí, não Poxa, esquece de falou ninguém, não. Minha amiga. Benção É demais. verdade. É um privilégio ter você aqui, como a gente já disse, tá, Amém. Vivi? A gente geralmente começa com uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, né, Diel? Com a voz linda dela. Poxa. Já mandou um alô pro Ministério de Louvor, já deixou a brecha. A gente, antes de começar a gravar, a gente jogou a isca, né? Ó, ela canta. Ela topou, né? Agora não dá confiança pra crente, irmão. né? Aí já viu, né? A Vivi vai dar o privilégio pra mim e pra você de ser abençoado com louvor. Ela vai cantar aqui pra gente, vai abençoar a sua vida. Tá tudo certinho aí, Jean? Então, só dar o play antes. Não se esqueça, hein? De o Jean dar o play. Não se esqueça de você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e se inscrever nas nossas redes sociais, tá bom? Vai lá, Jean! Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, no meio e no fim. Tua voz é tudo. Nessa tarde, eu não sei que voz que você está ouvindo. A voz que você deseja ouvir. Mas deixa eu te ensinar um segredo. Ouve a voz do teu pai.
vai, porque vai ter livramento, vai chegar escape, vai chegar vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então peça para Ele nessa tarde, porque Ele tem resposta de vitória para você. Então, peça para Ele, diga para Ele assim, ó. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas tem um segredo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, não tem como Aleluia. o inferno ficar de pé diante desse louvor, Glória a Deus. diante da voz do Senhor através da sua voz. Que voz linda. Glória Deus te a Deus. abençoe. É. Amém. Glória a Deus. Benção, maravilha. Esse louvor, um dos trechos dele, né? E a sua ministração falou sobre muitas vozes, né? É. Você hoje tem visto e ouvido que as pessoas têm sido atacadas por essas muitas vozes? Sim, né? É. E aí você vê um sinal disso, jovens, né? Se deixando levar Uhum. e ouvindo, vale a pena, né? Vamos curtir a vida. E não, quando a gente na presença de Deus, a gente curte a vida de verdade. A gente tem vida em abundância. Porque quando a gente se entrega para Ele, quando a gente se dedica a Ele, não tem como dar errado nada na nossa vida. E a gente vê tantas pessoas hoje, né, depressivas, angustiadas. Por quê? Porque estão ouvindo outras vozes e deixando de ouvir as promessas e os propósitos que o Senhor tem. Uhum. Porque Ele nos formou para isso, o Senhor nos formou para isso, para vivermos uma vida em abundância. Mas não podemos se esquecer que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor o tempo todo. Como diz a palavra de Deus, bramando como um leão, Sim. buscando a quem possa tragar. E aí, se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir outras vozes, menos a voz do nosso Deus. Então, vale a pena, vale a pena. Não sei qual a voz que você tem ouvido, quais são os conselhos que você tem se deixado levar. Mas eu te digo uma coisa nessa tarde, vale a pena ouvir a voz do nosso Deus. Porque quando a gente ouve a voz do nosso Deus, a gente prospera. Quando a gente ouve a voz do nosso Deus, a gente tem vida em abundância. Quando a gente ouve a voz do nosso Deus, a gente tem vida prolongada. A gente tem vida alicerçada. A gente tem família estruturada. Porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Vale a pena, pastor Tiago, vale a pena, Diel, ouvir a voz do nosso Deus. Amém. E a gente vê tantas pessoas se perdendo, né? Até mesmo no mundo das drogas, no mundo da prostituição.
E quando vão se dar conta, já estão presos nas sarjetas, no lamaçal do pecado. Mas diz a palavra de Deus que enquanto há vida, há esperança. E eu tenho uma esperança para você nessa tarde. Você que está ao alcance das nossas vozes, você que vai ouvir esse testemunho, você que vai ouvir este louvor, guarda ele bem na tábua do teu coração. E a partir de hoje, que você possa dizer, Senhor, eu quero, eu necessito, eu preciso, eu desejo ouvir a tua voz. Eu preciso te ouvir, porque a tua voz traz vida, traz segurança, traz bonança, traz expectativa de vida, traz renovo, traz restauração, não só para mim, mas para toda a minha casa, para toda a minha família e para toda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Tiagão, em off, nós estamos conversando sobre pregar, né? Mas está explicado por Por quê. quê, né? Vamos entrar nesse assunto depois. Daqui a pouco a gente vai Vamos falar começar isso. do começo, igual a gente sempre faz, né, Thiago? Mas a gente já sabe o porquê, né, Diel? Rapaz, Bem nítido, do céu, né, Diego? muito nítido. Glória a Deus por isso. E você, Vivi? Quando é que você escutou essa voz desse Deus que te ama, desse teu pai, pela primeira vez? Como foi o seu encontro com Jesus pela primeira vez? Conta um pouco pra gente. Então, Thiago, eu não me lembro Exato ao certo, momento, né? porque quando eu tinha meus 3 anos de vida, a minha mãe aceitou Jesus. Uhum. Então, desde que ela aceitou Jesus, ela veio ensinando pra gente servir a esse Jesus. Eu me lembro que muito menina, meus 7 anos, 8 anos, eu já louvava ao Senhor, já adorava ao Senhor e Deus sempre fazendo promessas. Eu creio que na minha adolescência já entendia o que era servir ao Senhor, mesmo assim, com a minha mãe, né, no caminho, meu pai não. E às vezes, a gente, quando era adolescente, quando dava a época assim, que meu pai, ele tocava bateria de carnaval, e às vezes dava aquele desejo de ir com meu pai, mas minha mãe sempre muito sábia, minha mãe sempre muito temente ao Senhor, não deixava a gente ir. E daí até então, na minha adolescência, eu fui entendendo e fui procurando me entregar para esse Deus. E daí estamos até hoje, graças a Deus. Tenho prazer em servir ao meu Deus, em adorar a esse Deus. Não tem caminho melhor, não tem escolha melhor. A melhor escolha é servir a Ele. E aí foi chegando a minha vida jovem, adulta, decidi descer as águas. E aí o Senhor nos batizou com o Espírito Santo. E aí o Senhor foi encaminhando, né? Uhum. Hoje, como vocês já disseram aqui, nós fazemos parte da Assembleia de Deus, hoje do Ministério da Washington Luiz. Um dia lá atrás, fiz parte de uma igreja chamada Ministério Boas Novas. Foi aonde eu conheci, foi aonde eu aprendi a caminhar juntamente com a minha mãe, espiritualmente falando. Só que aí de 2006 para 2007, nós morávamos na Posse e nessas chuvas de finais de ano, a gente decidiu sair da Posse e vir para Nogueira. Essa igreja é lá, na Lá na Posse? Posse, Uhum. É a Igreja Evangélica Boas Novas, né? Nosso saudoso pastor Jaci, que faleceu, né? Mas eu aprendi muito com o nosso pastor. E eu me lembro que quando a gente era adolescente, ia eu, as minhas primas, Liliane, Meiriane, e tinha uma rádio chamada Rádio Emaús. E aí a gente tinha uma programação da Igreja Evangélica Boas Novas. Ah, legal. E aí a gente ia com o pastor Jaci e participávamos desse programa, né? Rádio Emaús. Foi assim, de suma importância, né? E aí viemos para cá, como eu disse, de 2006 para 2007. E aí até então, a gente sempre dizia que se algum dia nós saíssemos da Igreja Evangélica Boas Novas, uma igreja que nós gostaríamos de participar era a Assembleia de Deus. E aí minha avó, falecida avó Cremilda, que congregava na Assembleia de Deus aqui na congregação em Correias, através dela a gente começou a congregar também. Estamos até hoje, né? Fazemos parte da equipe de louvor local, né? Pela infinita misericórdia de Deus. Fazemos parte da liderança da UMADEP, né? Da regência também da UMADEP. E aí estamos
seguindo, servindo ao Senhor. Você é filha única, não? Não, sou irmã de 4. Sou irmã, na verdade, de 8. Eita, Olha, glória. Porque meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele tem 4 filhos fora do casamento. A gente até perdeu ano passado, mas ainda tem mais 3 irmãos, né? Sim. Que é o Maximiliano, a Renata, o André e meus irmãos de pai e mãe. Tatiane, Felipe, Sara e Luiz Fernando. Olha. São meus irmãos. Benção. Todos Você é, servem ao você é Senhor. caçulinha, Sou a não? mais velha. A mais velha, não é mais caçulinha, velha. não? Ca- Chega a fosse a caçulinha, a mais bajulada. O caçula é o Luiz Fernando, Esse né? que é o mais bajulado, então. Mas conhecido como Nandim também tá casado, Benção. né? Com a Micaele, tem 2 filhos. Mora em Petrópolis também? Davi e Miguel mora. Veio todo Em mundo. Bonfim, e aí veio todo mundo. E nós todos éramos solteiros e cada um foi casando. Ó, que Depois que a benção. gente veio pra cá. Aí casou a minha irmã Sara, depois casou a Tatiane com o Ebenésio, e aí depois eu conheci, antes de, né, já estava a caminho de casamento, conheci o Leonardo, que hoje nós somos casados, graças a Deus. Depois o Dudu, que é o Felipe, casou com a Marlisa, e o Nando, por fim, casou com a Micaele. Todo mundo encaminhado, Todo né? mundo E todo mundo caminhando no Senhor. caminhando no Eita, Senhor, glória. para a glória de Glória a Deus. Deus. Você estava contando desse legado, né, que sua mãe construiu através da vida dela na sua vida, na vida dos seus irmãos, eu creio também, né? Mas teve algum momento da sua vida, ali adolescência, talvez, que você entendeu que Deus deixou de ser o Deus apenas da sua mãe e passou a ser o seu Deus? Sim. Teve algum acontecimento? O que mudou? Mas virada de chave? Uma virada de chave na sua vida ali? Então, a gente, igual essa área do louvor, né? Que desde muito nova, a gente adora ao Senhor. Uhum. E eu me lembro num culto à noite, não lembro que culto foi esse, e que naquele dia eu recebi uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus. A ponto da minha mãe ter que me carregar para casa, porque eu fiquei muito embriagada com o Espírito Santo de Deus. Louva a Deus por isso. E eu entendi que a partir daquele dia, o Senhor tinha algo comigo. Uhum. E que não era simplesmente a minha mãe. E que eu precisava entender que o Senhor tinha algo através de mim e na minha vida. Então, Tiago, a partir daquele dia, creio eu, que o Senhor marcou a minha vida de uma forma muito especial. Eu tô conversando com vocês hoje aqui e eu me lembro como se fosse hoje, aquele momento único, quando minha mãe, juntamente da minha prima, teve que me carregar para casa, porque pelo fato de eu estar embriagada com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Quantos anos você tinha ali? Devia ter meus 18 anos. Uns 18 anos. 18, 19. Meus 17, nessa fase. 16, 17, 18. Era nessa fase que nós estávamos, né? Isso lá Na posse. na posse ainda. Isso, na posse ainda. Isso era algo que você vinha buscando na época? Sim, sim. Me parece, eu não me lembro se eu já era batizado ou se nessa noite foi. Eu sei que essa noite me impactou de uma forma que marcou tua muito vida. especial, muito forte. E dali então, eu me lembro que eu cantava em mistério e falava, e o Senhor me dava louvores líricos, sabe? Em línguas estranhas. E aquilo marcou a minha vida. E daí então eu entendi que era necessário não só servir o Deus da minha mãe, mas entender que eu precisava servir a esse Deus de verdade. É um culto de domingo, de semana, é um culto festivo, um culto normal, diário, normal da igreja? Você lembra, não? Era um culto. Normal, né? Tipo assim, a festividade da Não. igreja, vai vir convidado, não. Não, Culto normal. culto normal com a igreja, nós, né? Então, com isso, você está me dizendo que Deus opera no culto normal. Opera no Não culto só em normal. festividade. Porque pessoas acham que, não, tem Não, festividade, não, vou lá que não. Deus vai operar. Então, no culto Culto normal, normal, Deus a igreja opera. reunida, isso. Glória a E Deus. Deus derramou um poder tão grande naquela noite. E muitos jovens foram impactados com a presença de Deus. Inclusive, eu não me esqueço desse dia em que o Senhor derramou um poder tão grande sobre a minha vida, que, a ponto de eu ter que ser carregada para casa pela presença do Espírito Santo de Deus, que foi tão forte, que tomou aquele lugar. E Deus não precisa de quantidade. Não. Aqui nós somos 4. Sim, Né? Estamos aqui hoje. Eu, pastor
Tiago, irmão Adiel, irmão Jean. Jean. Mas aqui tem mais 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele nos diz que onde estão reunidos 2 ou 3, no nome dele, ele está. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não atua num congresso, não. Ele atua num coração que se entrega e que entende que tudo é para glorificar o nome dele. E quando a pessoa entende, assim como nós, e sabe dessa importância que é ter o Espírito Santo, não é só, o Espírito Santo habita em mim, não. Porque quando ele habita, a mudança de caráter, a mudança de atitude, a mudança como por um todo na nossa vida. Quando a gente entende isso, não tem como a gente ser a mesma pessoa. E não tem como a igreja ser a mesma coisa. Tem que haver uma mudança como por um todo. Eu não acredito no Espírito Santo na minha vida e eu continuar nas mesmas práticas. Não tem. Não tem. Tem que haver uma mudança de vida como por um todo. É isso aí. Não é verdade? Ouvindo você falar, né, com 18 anos, sendo embriagada pelo Espírito Santo, né? A gente vê alguns testemunhos de artistas famosos que eram do mundo aí de música, que usavam drogas, e uns aceitaram a Jesus porque também foram cheios do Espírito Santo, foram embriagados pelo Espírito Santo e viu que não havia mais necessidade de se drogar para poder ter uma vida feliz, né? E hoje vemos tantos jovens aí sendo carregados por causa de droga, por causa de bebida. Tomara que eles estejam ouvindo esse podcast para eles entenderem que o Espírito Santo também embriaga a gente com o poder, com a graça, com a misericórdia dele nas nossas vidas. Né, Tiagão? Exatamente. Eu tava pensando nessa tua pergunta que ele te fez, sabe? Sobre, foi um culto normal? E a gente vê, olhar para trás da história da igreja, a gente vê que a maioria das vezes que o Espírito Santo se moveu, né? O Azusa, Jonathan Edwards, tantas outras homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus, foi em cultos assim. Foi em cultos que as pessoas vão desprendidas. Vou usar essa palavra que é melhor, né? A gente não sabe falar, é melhor usar outra. Desprendidas, sem os seus mecanismos humanos, e aí o Senhor faz. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né? A pessoa que chega sincera diante de Deus, na casa dele, sem qualquer tipo de algo treinado, né? Só disposto a ser movido e tocado por ele. É aí que ele faz, né? É aí que ele age, né? Tiagão, ontem no nosso culto, a nossa igreja, a igreja estava bem vazia. E quando eu sentei ali, eu comecei a conversar com Deus, sentadinho lá da minha esposa, a igreja bem vazia. E eu falei, Senhor, por que das igrejas tão vazias hoje, né? E ele ministrou no meu coração isso daí. Eu não preciso da casa cheia para eu poder fazer. Está aqui com quem eu quero falar. E aquilo foi muito forte no meu coração. Eu comecei a agradecer, Deus, Senhor, obrigado. Porque nós somos seres humanos, somos falhos, né? Eu tenho uma alegria enorme de ver o pastor Tiago pregando. Eu amo ver o Tiago pregando. E quando eu vejo a igreja vazia, me dá uma tristeza no coração. Porque eu queria que muitas pessoas ouvissem ele pregar, porque ele é muito usado por Deus. E a igreja vazia se vai dando uma tristeza no meu coração, mas Deus ontem bradou no meu coração. Tá aqui com quem eu quero falar. Sim. E as igrejas hoje têm andado nessa deficiência, né? Infelizmente. É que tem gente que tem numerolatria, sabe? Idolatram os números. Por outro lado, tem gente que tem numerofobia, medo dos números. Tem gente que fala assim, eu não tenho que me preocupar com vidas que o Senhor vai mandar. É lógico que ele vai mandar, mas eu tenho que fazer minha parte também. Né? Por outro lado, também não tem que pensar só em números. Então, acho que dá para a gente conciliar essas duas coisas, né? Como? Tendo um coração sincero. Isso. A começar em nós. Isso aí. Começar em nós. O salmista fala, né? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, né? Não. E é isso aí. E eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, ele fazendo a dele, né? O Senhor, ele se encarrega de cuidar dos detalhes. O que a gente não pode é parar e desistir no meio do caminho porque o outro não está fazendo. Faça você, faça eu. Enquanto a gente faz, o Senhor trabalha. O Senhor age, o Senhor realiza milagres, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor faz da forma com que tem que ser feito.
Porque ele é perfeito em tudo que ele faz na nossa vida. Não é verdade? Eu sei que você é uma conselheira de muitas, principalmente mulheres. E eu sei também que você tem o privilégio de conhecer vários irmãos em outras denominações, né? Deus tem te usado em vários lugares, né? Eu imagino que você deve ouvir muito isso que você falou, né? As pessoas falam assim, por que tu parou? Ah, eu parei por causa disso, daquilo, por causa de fulano e de ciclano. Quando você ouve isso, qual conselho que você dá para essas pessoas? Que a gente não pode olhar para aquele que falou, para aquele que se levantou, para aquele que falou contra você. Não! Por isso que a palavra de Deus é bem clara. Olha para o alvo. Porque o ser humano, ele está sujeito a falhas, como vocês disseram. Ele está sujeito a errar. Então, naquele grande dia, pastor Tiago, nós não vamos ter desculpa de que eu não servi a Deus porque o irmão me machucou. Ou porque o irmão falou uma palavra que me desmotivou. Não. Há uns dias atrás, eu encontrei com uma moça e eu perguntei para ela, tá tudo bem com você? Aí ela disse para mim assim, não tá tudo bem, não. Mas eu perguntei... Educadamente, né? Educadamente. Só que quando eu perguntei não está tudo bem, ela começou a chorar. E ela disse, não está tudo bem. Desde o dia em que eu ouvi da pessoa em quem eu mais confiava dizer, você é uma inútil. E ela começou a chorar. E depois desse dia, ela falou, depois desse dia que eu ouvi que eu era uma inútil, eu não quis mais servir a Deus. Você servir a Deus para quê? Se eu sou uma inútil. Eu falei, mas em que momento Deus te disse que você era inútil? Qual foi o momento em que Deus falou para você, você não serve para mim. Você é uma inútil. Não foi Deus que te disse. Foi alguém que te disse. Então, o que eu te digo? Levanta a cabeça. Reage. Você foi escolhida, você foi escolhido dentro do ventre da sua mãe. E eu dizia para ela e ela só chorava. Falei, por que não reerguer a cabeça? Por que não levantar e pegar essa palavra que disseram para você, que te feriu, que te matou, espiritualmente falando, inútil? Levanta essa cabeça e diz, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Porque independente de qualquer palavra, se a gente for, Tiago, irmão Adiel, ouvir as palavras é o que foi louvado aqui. Que vozes nós estamos ouvindo? Que vozes nós estamos ouvindo? Vale a pena ouvir a voz de Deus. Porque ainda que Deus tem propósito na nossa vida, Satanás ele também tem. E quando a gente deixa de viver os propósitos de Deus, Satanás já está com tudo pronto para viver os propósitos que ele traçou quando nós ainda estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. Vocês concordam comigo? Amém. Então, o que a gente tem que fazer? Ouvir a voz de Deus. Porque ele vai nos direcionar. Não vale a pena, Tiago, parar. Não vale a pena de parar. Em meio às palavras contrárias àquilo que o Senhor já falou. E se ele falou, ele é fiel para cumprir. Não é verdade? Respondi a tua pergunta? Com certeza, com certeza. Que às vezes a gente vai falando, né? Respondeu mesmo. E você falou alguns minutos atrás, né, sobre é impossível a gente ser morada do Espírito Santo e não mudar. Não mudar. Eu acho que, sinceramente, na vida não vou generalizar, né, mas na vida de muitos que ouvem palavras, né, até de maldição, né, de vozes, é que elas ainda não não tiveram um encontro real. Isso aí, é verdade. Não tiveram um encontro real. Porque essas vozes, né, que estavam no louvor e a gente sabe que existe, na maioria das vezes são vozes conhecidas. São. Vozes próximas, né? Isso aí. Não é só espiritual, não são só vozes Isso espirituais, aí. né? São vozes conhecidas. E essas vozes conhecidas nos ferem, né? É verdade. Muitas das vezes essas vozes são vozes de pessoas com inveja, Também. pessoas que não conseguem chegar onde você chega e querem te botar para baixo, querem te ferir, querem te parar. É verdade. Já uma que não voz foca, ele negativa. também não vai, né? Infelizmente, né, as pessoas, têm
o pensamento seguinte: eu quero ver você bem, mas não melhor do que eu. Começou a ficar melhor do que eu, começa a botar pedra no teu caminho. Né? Eu até postei pouco tempo agora, é melhor ter pedra no caminho do que pedra no rins. Então bebam água. É verdade. Mas infelizmente é pura realidade, né? É a gente ter a certeza daquilo que a gente quer. Porque quando a gente tem a certeza daquilo que a gente quer, nada para a gente. Quando a gente escolheu casar com os nossos esposos, vocês com a esposa de vocês, vocês deram ouvido a outras vozes? Não. Se eu A tivesse gente dado, eu não tinha escolheu. casado. Isso. Eu não tinha casado com o amor da minha vida. Se eu tivesse dado ouvido a outras vozes. E a mesma coisa é servir ao Senhor. É estar decidido naquilo que a gente quer. É casar com Ele, pronto. Venha o que vier, deixem falar o que quiser falar e vamos seguir alvo rumo, porque daqui a pouco Ele vai voltar para nos buscar. E desculpa não vai servir para Ele. Ele não vai, mas Senhor, eu não te servi porque a minha mãe falou que eu não valia nada. Eu não te servi porque o irmão que estava do meu lado, por um momento ele disse, você foi inútil. Não, Deus não vai aceitar esse tipo de desculpa para nós. Porque a gente sabe a verdade. E a gente sabe que vale a pena servir a Ele. E desculpa para Ele não serve. Então vale a pena. Chorando, às vezes não querendo mas vale a pena. Porque nós vamos obter sucesso nesse Deus que é fiel sobre a nossa vida. Não é verdade? Eu falei com o Ediel esses dias que e eu acho que muito dessas dores que as pessoas têm de palavras contrárias é porque elas colocam Deus num patamar muito próximo de pessoas que elas amam. Eu vou exemplificar isso, sabe? Eu escutei uma pergunta assim, numa lista, em qual posição Deus está na sua lista? Lista de prioridades. A lista de prioridades. E a maioria de nós responderá, em primeiro lugar. Aí essa pessoa que fez a pergunta falou assim, mas está errado. Porque se Deus está em primeiro lugar na sua lista de prioridades, você está dizendo o seguinte, olha, eu amo a Deus um pouco mais do que eu amo a minha família. Deus não tem que estar em primeiro lugar na tua lista de prioridades. Deus é a lista. Meu Deus. E Deus sendo a lista, você tem as suas prioridades. Que lindo. Então, quando eu ouço relatos como esse, que a gente sabe que tem inúmeras pessoas nos assistindo aqui que foram e estão feridas por palavras que as feriram, de vozes conhecidas, eu acho que tem muito disso, sabe? Porque essa palavra que essa irmã recebeu, né, e outras pessoas recebem, foram de pessoas que eram referências para ela. Isso aí. Mas até que ponto elas eram referências para ela? Porque alguns colocaram essa referência acima ou no mesmo patamar que Deus. Isso aí. E aí que mora o perigo, né? Isso, é verdade. Porque quando a gente coloca Deus no centro de todas as coisas, você não vai se ferir. Você não vai parar. Com certeza, concordo com o que você disse, colocou a pessoa acima de Deus. E aí, Deus permite se decepcionar. Porque deixou Deus, né? Mas Deus está nela. Mas Deus precisa ser o centro, estar no centro, ser a preferência em tudo na nossa vida. Porque senão a gente vai se decepcionar. A gente vai parar no meio do caminho por causa do outro que falou. E aí o que eu falei para ela, mas foi Deus quem te falou? Deus nunca vai dizer isso a ninguém. E uma pessoa direcionada por Deus nunca vai dizer isso a alguém. Porque todos nós temos um valor. Senão Deus não tinha nos feito. Senão Deus não nos tinha nos criado. E Ele nos fez. E mais semelhança criou. dele, né? Olha só que lindo. Nos formou, nos criou no ventre da nossa mãe. Antes mesmo de saber que seria a Viviane, o Tiago, o Adiel, o Jean ou qualquer outra pessoa, o Senhor já sabia. E é o que acontece, o que nos frustra é colocar Deus em segundo plano e colocar a pessoa no lugar que era para Deus estar. E aí vai se decepcionar. Não é verdade? É verdade.
ser algo tão forte que já até testemunhei isso lá no estudo. Eu fui da Wesleyana há um bom tempo. E eu fui líder de adolescentes. E eu fiz um evento e houve um incidente, né? Um rapaz veio a falecer, um líder de adolescente veio a falecer num dia de domingo no evento. E depois a esposa dele estava testemunhando que ouviu ele orando, falando assim com Deus no culto da manhã: Senhor, eu te amo mais do que a minha esposa. Senhor, eu te amo mais do que meu filho. E ela falou que olhou para ele assim, orando, e falou com Deus assim: Senhor, eu não tenho esse amor todo assim, não. Eu quero chegar nesse nível do meu marido. Te amar mais que meu filho, mais que a minha esposa. E naquele dia, Deus o levou. Meu Deus. Foi assim, um choque muito grande para mim, que eu era o líder dos adolescentes, distrital. E depois ela deu esse testemunho. Até então estava muito disperso os adolescentes. Quando ela deu esse testemunho, foi um mover de Deus naquele lugar tremendo, tremendo. Mas, infelizmente, o que ficou marcado não foi o mover de Deus, foi a perda do esposo, né? Que deixou todos nós feridos. Com a simples oração que ele fez, dizendo que, Senhor, ele botou realmente Deus, não em primeiro, como a lista. Que lindo. Né? Tiagão falando isso, Deus tocou no meu coração agora de falar sobre esse assunto. Não é tão simples assim. Não é né? tão simples. Não é? Colocar Deus. E como que a gente consegue administrar isso? Colocar Deus em primeiro lugar. Tendo nossos esposos, tendo nossos filhos, tendo os nossos pais, tendo os nossos irmãos. Como? Então, é por isso que é necessário transformá-lo, entre aspas, né, na lista. É olhar para minha esposa, beijo, Renata, e falar assim para mim mesmo: eu não vou conseguir amá-la sem Deus. Eu não vou conseguir ser um bom marido sem Deus. Quando tem um texto, né, que Jesus fala, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu acho que é muito dentro desse nossa conversa. Algumas pessoas, no meu ver, interpretam errado. Interpretam o seguinte: não, eu tenho que ir para a igreja, porque eu indo para a igreja, Deus cuida de tudo. Eu não entendo dessa forma. Por mais que acho que a igreja é fundamental, essencial na vida de todo cristão. Mas eu acho que o que Jesus fala nessa fala é o seguinte: Viviane, me busque e busque o meu reino e a minha justiça no seu casamento. E aquilo que vier faltar no seu casamento será acrescentado. Que lindo. No seu trabalho, na criação do seu filho e por aí vai. Então, se nós entendermos, né, que o nosso ministério é a nossa vida e é na nossa vida que a gente deve buscá-lo, as demais coisas serão acrescentadas, sabe? Eu vejo muitas pessoas focando numa coisa só, sabe? Pessoas Vai cair do céu a outra. que não tem mais nada pra fazer. Na tua igreja, com certeza, não acontece isso não, sabe? Mas na nossa igreja, tem pessoas que, tipo assim, frequentam muito culto, e glória a Deus por isso. Mas só o culto, sabe? Acabou o culto, apagou a luz, a pastora Bárbara, beijo, pastora Bárbara, Pensa. tranca a porta. Essas pessoas, por responsabilidade delas, elas não sabem nem como buscar a Deus depois. Só no culto de quarta e domingo, que é a nossa igreja lá, sabe? Acho que a gente precisa trazer essa consciência, né? A gente precisa entender que a gente só consegue fazer as coisas E o colocando Deus. culto, ele não começa na igreja, quarta e domingo. O culto, ele é diário. Ele é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, e vai o ano todo. O culto, ele não funciona quando eu sento na igreja, entendendo que aquele dia... Não, o culto é na minha casa, como esposa. O culto é na minha casa, como mãe. O culto é na minha casa, qual testemunho que eu dou, como vizinha, como filha.
Porque não tem como eu prestar um culto se antes de mim não existe um verdadeiro culto. Se a minha vida não é comprometida. Por isso que às vezes sai, entra, sai e a vida continua a mesma. Porque, como você disse, ainda não entendeu o que realmente é servir a Deus de verdade. Não é? Ali é só um conjunto. É só a gente estar em comunhão como igreja. Mas o culto começa aqui comigo. Eu sozinha. Eu e ele. Abrir os olhos já tem que estar cultuando. Até Isso. porque nós somos a igreja. Isso A palavra de aí. Deus diz que quando ele virar, vai vir buscar a igreja dele. A igreja dele não é o templo lá, não. Não. A igreja dele somos nós. Isso aí. Então, se nós somos igreja, o culto é em nós. Temos que fazer o culto diário nosso. É verdade. Isso é muito sério, né? Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro Continua lindo. O Rio de Janeiro é um dos... Com certeza está entre os 3 estados com o maior número de cristãos evangélicos do Brasil. Ele está ali em segundo ou terceiro, se eu não me engano, em proporção de habitantes, né? E a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente fala assim, rapaz, tem alguma coisa errada. Tanto cristão e a violência só aumenta, tem alguma coisa errada. Tem tanto cristão. Os nossos últimos 5 governadores foram presos. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada quando no Rio de Janeiro, por exemplo, né, tem uma comunidade chamada Complexo de Israel e o traficante se auto-intitula como um traficante evangélico. Meu Deus. Não deveria nem, Eita glória, não deveria nem caber na mesma frase, né? Traficante evangélico. Mas por que isso acontece? A psicologia, ela diz que... eu até falei isso numa pregação ontem, né? Existe uma palavra chamada dissociação. É um descolamento da realidade. Ele é traficante, mas ele acha que é possível ser traficante e evangélico. Existem inúmeros relatos, por exemplo, de traficantes que no confronto de facções, acabou o confronto ali, eles vão para sua casa agradecer a Deus pela vitória. Eu estou usando o exemplo do traficante. Mas quantas pessoas não vivem desse descolamento da realidade? É o que a gente está falando. Uhum. Na rua onde mora, não é cristão. Não. Porque acha que é outra coisa. A Vivi é uma benção cantando. Vou dar o exemplo da Vivi, mas é óbvio que não é sobre você, né? É uma benção cantando nos cultos. Daqui a pouco vai estar no culto de ceia. Mas na rua dela, a Vivi discute com todo mundo. Porque a Vivi não é boba, não abaixa pra ninguém. Isso é um descolamento da realidade. Achar que é possível ter 2 vidas em uma só. E não é. Não tem. Ou serve a um Deus ou serve a outro. Não é verdade? E Deus não nos formou para isso. Deus nos formou para servir a Ele, né? É. Espírito, alma e corpo. Não tem como se dividir. É por completo. Não é verdade? Exatamente. Não tem como. Não tem como. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Né? Que hoje as pessoas acham que pode fazer o que querem. E quando der, eu sirvo a Deus. Isso tem um preço. Eu sempre digo que toda atitude ela gera uma consequência. Seja ela boa ou ruim. Nós vamos arcar com as consequências. E colocando Deus como se fosse um objeto qualquer. Hoje eu quero, né? Amanhã, se eu quiser, eu chamo Deus. Aí, se eu não quiser, ele fica lá no cantinho. Não pode ser assim. A gente precisa saber quem a gente serve, quem a gente quer servir de verdade. Porque Deus não habita. Deus não divide a gente com ninguém. Ou a gente é dele, ou a gente é de Satanás. Não tem meio termo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Satanás. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Então, que possamos trazer a consciência, né? As pessoas, você que está ao alcance das nossas vozes. Se tu ainda não se decidiu, vale a pena. Servir a esse Deus é viver uma vida em abundância. Nada vai dar errado. Não é fácil, mas vale a pena. Até porque ele deixou bem claro, no mundo vós tereis aflições. Mas o que ele diz? Mas tem de bom ânimo.
é ter ânimo, porque a força vem dele. E ele é quem vai nos fortalecer. Ele é quem vai nos dar condições de permanecer e continuar. Só tem outro porém. Ele não vai interferir em decisões, em escolhas. Porque desde quando ele criou todas as coisas, ele nos deu o livre arbítrio. Aí a gente pergunta, mas por que Deus não agiu? Foi escolha própria do ser humano. Por que você não perguntou a ele se ele ia agir antes? Não é verdade? Por que a gente não perguntou para ele antes de tomar decisões? Aí quando não dá certo, mas por que Deus não fez? Por que você não perguntou para ele primeiro? Por que você não se decidiu estando junto dele? Senhor, eu posso fazer isso aqui? Aí acontece determinadas situações, aí vai culpar Deus. Deus não tem culpa, não. Você escolheu com sua própria mão. Pode continuar. Pode falar. Isso é tanta verdade que eu até costumo brincar que Jesus tinha um senso de humor absurdo, né? Ele chegava pro cego, o que tu queres que eu te faça? Tava claro que o cara queria ver, mas o coração dele é terra que ninguém habita. Então Jesus perguntava, o que tu queres que eu te faça? Chegou para aleijado, o que tu queres que eu te faça? Eu até falava com o senso de humor dele é muito grande, né? Porque é muito óbvio. Então hoje a gente não tem muita identidade, as pessoas não têm identidade. Como o Tiagão falou, você falou, né? Você tá adorando dois deuses. Por quê? Porque a pessoa não tem identidade. Uma hora estou aqui buscando ao Senhor, outra hora aqui estou buscando o mundo. Falta de identidade. A falta de identidade está tão grande que agora vai acabar a identidade. Vocês sabiam disso? Só vai ter igual o CPF. Até 2027 tem que todo mundo trocar a documentação. Não vai existir mais o número de identidade, mas é só CPF. Até nisso estão querendo acabar com do ser humano, tirar a identidade do ser humano. Olha só. O número do CPF vai valer como número de identidade. Um documento só. Que não tire a filiação, né? Que eu só sei que eu sou porque eu sei que é meu pai, né? Então, isso trazendo para o âmbito espiritual, né? Para mim, tu resumiu muito bem. O grande problema não só desse tempo, mas da humanidade, é a falta de identidade. Satanás lá em Lucas capítulo 4, né? Que quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, né? Satanás tentou ferir o quê? A identidade de Jesus. Se tu é quem diz, tu tá dizendo que tu faz isso. Ele colocou à prova a identidade de Jesus. Isso é tão sério. Mas para eu saber quem eu sou, eu preciso conhecer meu pai. É verdade. Tem muita gente com o nariz em pé, muita gente dizendo, não, eu sou isso, eu sou aquilo, lutando pelos seus direitos, esquecendo os seus deveres, né? E muitos desses deveres é saber quem é teu pai. Então você, quando diz, né, a gente precisa ouvir a voz do nosso pai. Posso estar perdido, mas o caminho inicial e primário da minha salvação, do meu encontro é buscar meu pai. Aleluia. É verdade, aleluia. A gente precisa buscar o nosso pai. A gente precisa buscar da nossa forma, do nosso jeito. É verdade. Que as pessoas que estão nos ouvindo nesse episódio possam fazer essa oração em casa, né? Isso. Acho que é uma oração tão simples, né? Simples. Quando o Heitor te pede alguma coisa, pede pro Léo, né? Vocês são os primeiros a ouvi-lo. É verdade. Ouvir, com certeza vocês vão ouvir. Talvez não faça aquilo que ele quer na hora. Isso. Por ser pai e mãe, né? Mas vai ouvir. E às vezes o não traz crescimento. E se muitas das vezes Deus disse não, é porque ele sabe que esse não lá na frente vai te trazer crescimento. O não de Deus é crescimento para nós. É porque ele nos conhece, até porque foi ele quem nos formou. E se ele disser sim no momento que você quer, será que vamos continuar servindo a ele da mesma forma? Então, o segredo é ouvir. Ouve, escuta, segue aquilo que teu pai está te falando. Vai valer a pena. Não é o pastor da tua igreja. Ele está representando o nosso pai espiritual, né? Mas ouve o que teu pai espiritual está te dizendo. Aprenda nas diretrizes que ele está falando. Filho, não vá por aí.
Vai se machucar. Não tem quando a gente fala com o nosso filho, filho, não vai não, filho. Você vai se machucar, você vai cair. E quantas das vezes o nosso pai diz, filho, não vai não, filho. Não segue por esse caminho, não. Não anda à noite, não. Não mente, não. Sabe esse contato no teu celular? Não continua, não. Mas aí você como filho, que, sou dono do meu nariz, já tô crescendo, né? Que é o que mais nós temos visto hoje. Os adolescentes se achando dono dos seus narizes. Achando que pode tudo. Quando, na verdade, nós temos um dono. E uma identidade. Antes de ter a identidade na terra, nós temos uma identidade no céu. E nós precisamos zelar por essa identidade. Filho de um pai. Um pai que zela. Um pai que faz todas as coisas sobre a nossa vida. Esse pai. Eu não quero deixar esse pai nunca. Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me deu pai, me deu mãe, me deu família. Hoje ele me deu meu esposo, meu filho, a minha casa, o nosso ministério, que sabemos que também ministério não vai nos salvar. Não é verdade, Tiago? Estamos aqui para cumprir um propósito. Mas ele confiou a nós. E nós vamos deixar esse pai por quê? Um pai que está sempre do nosso lado, fazendo tudo que é de melhor para o seu filho. A gente vai querer deixar esse pai para quê? Ele não nos abandona, ele não nos joga fora, ele nunca desfaz da gente, pelo contrário. Ele chama atenção quando necessário, mas ele está sempre do nosso lado, nos fortalecendo e nos mostrando que vale a pena servir a ele. Aleluia. Não é verdade? Ô, Vivi, você falou de ouvir, né? Ouvir o nosso pai. Eu sei que não existe uma receita pronta disso, isso não é um bolo, né? Mas como é que funciona o seu devocional? Como é que funciona o seu momento de ouvir o seu pai, seu Deus, aquele que te gerou e te criou, seja por uma resposta ou apenas ouvir a voz dele? O que você faz nesse processo em busca da voz dele? Então, um dos sinais assim que a gente sabe é orar. Todo momento, pode não ser de joelhos, posso estar fazendo o que for, a minha mente precisa estar ligada com o Pai. Outro caminho é a palavra, porque a gente lendo a palavra, ela nos confronta e nos traz mudança de vida. E outro sinal, às vezes em detalhe. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu tô assim, realizando alguma coisa e Deus fala assim, minha filha, faz assim. E aí eu vou e faço. E dá certo. Às vezes num conselho da mãe, ou no conselho de um pai, ou no conselho do esposo, a gente precisa estar ligada aos sinais que o Senhor faz. É em detalhes tão simples. E é como eu disse, e um dos detalhes é dobrar os nossos joelhos, fechar a porta do nosso quarto. Às vezes nem sai nada. Às vezes só lágrima. Mas ele já entende que nós precisamos e nós necessitamos ter comunhão todos os dias com ele. Não vai dar certo se nós não pararmos para ouvir e entender o que ele quer. Eu me lembro que numa madrugada, eu estava dormindo e eram 3:55 da manhã. E eu acordei. E eu não tenho o costume de dormir de peito para cima, eu costumo dormir de bruço ou de lado. Só que naquele dia, quando eu acordei, essa mão minha estava estendida. E quando eu acordei, era uma autoridade dentro do quarto. E essa autoridade, ele me impulsionou. Quando eu me dei por conta, Tiago, eu já estava de pé. E essa mão, automaticamente esquerda, ficou de pé também. Levantou as duas. E ele falava assim para mim, a voz falava para mim, levanta. Agora ora pelo seu esposo. Ora pelo seu filho.
E ele falava para mim, agora desce as escadas do seu quarto, vai em direção à casa. Nesse período, a minha sogra morava de frente para mim, e a porta dava, ora pela sua sogra, pelo seu sogro, intercede. É como se a minha mente ela fosse tomada por um momento de guerra, sabe? E o Senhor, ele me chamava para guerrear. E aí ele falava, agora abre a janela da sua casa, intercede pelos seus vizinhos. Gente, crê em Deus e não crê em mim. Era como se o Senhor montasse um cenário naquela madrugada. E de 5 para as 4 da manhã, até as 5:30, ele não me deixou dormir. E ele me chamava para interceder, me chamava para orar. E eu senti nitidamente, eu não vi, mas eu sentia nitidamente aquela autoridade que me impulsionava a orar e a buscar a Ele. E a ter experiência com Ele. Porque a gente só tem experiência ouvindo e atendendo. Como que nós começamos a entender que é Ele se a gente não conversa com Ele? Como que a gente consegue conversar com nossos pais ou com nossos filhos? Como? Como ter intimidade? Conversando. E como ter uma vida com Ele? Conversando com Ele. Falando das nossas necessidades, das nossas fragilidades, dos nossos medos, dos nossos conflitos, das nossas guerras e dizendo o que Ele representa para nós. E o que nós queremos ser diante dele. Então é conversando, é falando, é orando, é dizendo para ele o que ele representa e o que nós queremos ser diante e através dele. É o que eu penso, é o que eu vejo. Sem oração, não. Por que Satanás luta todos os dias para a gente não orar? Porque a oração nos dá autoridade no mundo espiritual. E ele sabe disso, né? E ele sabe. A gente que às vezes esquece, né? Esquece. E essa autoridade, ela não vem porque canta bem, ela não vem porque eu faço parte de um ministério, eu congrego numa igreja, determinado ministério, não. É conversando, orando, e nós vamos percebendo que dentro disso, oração, palavra, busca, se separar é autoridade no mundo espiritual. Senão só vai ser mais um que prega. Senão vai ser só mais um que ora. Senão vai ser só mais um em meio a uma grande multidão. E Deus não quer a gente como mais um em meio à multidão. Deus quer que façamos a diferença em meio a uma tão grande multidão. Glória a Deus. Pode falar. Eu queria falar sobre o ministério, né? Ela é do Ministério de Louvor, uma área complicada nas igrejas, né? Muito complicada. Mas você estava falando também sobre pregação, que você não é... Sempre começou a ser convidada para pregar. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso aí, né, Tiagão? Desafio, né? Olha só. Estar aqui hoje para mim é um desafio. Primeiro, sentar aqui e estar de frente para vocês tendo que falar desse Deus é um desafio. Eu me lembro quando eu era menina, né? E adolescente, conforme a gente estava conversando aqui por detrás das câmeras, e sempre alguém falava, o Senhor quer te usar na palavra. E eu nunca... Fazia sentido pra você, Não, né? pra mim não. Porque louvar é minha zona de conforto. Agora, falar da palavra, eu sei que o louvor, ele caminha junto. Mas eu não sei se vocês pensam como eu, mas é uma responsabilidade diferente. De eu ministrar o louvor e ministrar a palavra. E eu me lembro quando um dos primeiros convites que me foi feito, por 2 vezes, eu tive que sair, terminar de falar aquilo que o Senhor me deu. Uma das primeiras palavras, eu me lembro como se fosse hoje.
Foi lá em Isaías, capítulo 43, quando Deus fala, ó bichinho de Jacó. E quando eu entreguei o microfone pro pastor, eu tava com a minha mãe não me deixa mentir, ela vai ouvir esse programa e ela vai confirmar isso. E quando eu entreguei o microfone, que eu desci do altar, começou a me dar um mal-estar. Comecei a passar mal, e eu tive que sair de dentro do templo, sentar do lado de fora, e dali eu comecei a vomitar. Eu me lembro como se fosse hoje. Além de eu sair carregada, eu fiquei um dia de cama. E eu me lembro que no outro dia minha mãe foi lá, viu o que tá acontecendo. Não conseguia comer nada. E eu me lembro que o Heitor, meu filho, ele tinha 2 aninhos. E eu me lembro que nessa casa, a sala era embaixo também e o quarto era em cima. E o meu filho era pequenininho e ele era muito grudado a mim e ele deitou do meu lado. Só que eu acordei e fui para o quarto. Quando a gente se deparou com a escada, ele acordou, o Heitor, de repente. E ele virou para mim e falou assim, mamãe, tem um negócio ali. E dormiu. Quando eu levantei no outro dia, e eu acordei, eu falei, vou esperar ele acordar para perguntar, que negócio? Eu falei, filho, ontem você disse para a mamãe que viu um negócio ali na escada. E ele disse para mim, eu vi sim, mamãe. E eu falei, qual foi o negócio que você viu na escada? Eu falei, eu vi um leão desse tamanho. E eu disse para ele assim, o que o leão disse para você? Ele falou assim, o leão não me disse nada, o leão só olhava assim pra gente. E eu achei aquilo incrível, porque hoje meu filho tem seus 8 anos, e se eu perguntar para ele, ele consegue discernir o leão que ele viu lá dentro da nossa casa. Eu entendi aquilo como um leão que estava guardando a nossa casa. E pela segunda vez, Adiel, fui pregar numa outra denominação, e quando eu entreguei o microfone para o pastor, eu comecei a ter mal-estar. E eu me lembro como se fosse hoje, naquele dia. Nesse dia, o meu cunhado foi me buscar, eu e minha mãe, e ele junto da minha mãe me botou dentro do carro. E eu me lembro que naquele dia o Senhor se utilizou de um de seus vasos e disse para mim, em algum momento, por causa de tudo isso aqui, você vai dizer, eu não quero mais. Mas não é para você parar. Porque quem cuida de você sou eu. E eu estou com você nesse propósito. E como o nosso irmão Adiel disse, então eu achava que minha vida era só cantar, louvar, não. E o Senhor vai nos levando, Ele vai traçando. Eu achei que quando muitas outras pessoas diziam para mim, eu vou te usar, eu achava que Deus ia me usar só para ministrar o louvor. E como eu disse, a gente sabe que é conjunto, louvor, palavra, louvor. Não. Só que hoje eu me vejo falando, mesmo sem entender, tá? Que ainda não entendo, mas eu obedeço. E você depois ouvir testemunhos de pessoas que foram libertas, pessoas que foram transformadas, pessoas que foram edificadas pela palavra que o Senhor tem se utilizado das nossas vidas, né? É gratificante para mim, porque olha só que privilégio. Antes eu só cantava. E hoje eu posso cantar e pregar. E falar desse Deus. No início, quando aconteceu isso, eu tive medo de pregar. Porque eu falei, não é aqui que Deus quer me usar. Porque se fosse para Ele me usar aqui na pregação, eu não ia passar mal. E eu me lembro, num dia que eu conversava até mesmo com a irmã Jaqueline, e eu disse para ela a respeito disso. E ela falou, minha filha, você não pode aceitar isso. Porque você está indo ali para levar a palavra. Eu sei que enquanto a gente leva a palavra, a gente primeiro vem pra gente e a gente está debaixo de uma autoridade de Deus, do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo no mundo espiritual uma guerra sendo travada.
E ela me disse, você precisa pedir revestimento do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que a partir daquele dia, quando eu recebia os convites, como eu recebo até o dia de hoje, pela infinita misericórdia de Deus, eu falo, Senhor, me reveste com as tuas armaduras espirituais, porque eu estou indo ali falar do teu amor, falar daquilo que o Senhor representa para mim, daquilo que o Senhor é para mim, para minha casa, para minha família. Então guarda a nossa vida, guarda a nossa casa. E aí, por diante, a gente aceita, obedece e fala, eu aceito o teu chamado. Para terminar, eu me lembro que num período, há uns 2 anos atrás, eu entrei num conflito muito grande com Deus, por causa de uma determinada situação que aconteceu. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero te servir mais. Eu não quero mais saber de ministrar louvor, não quero mais saber de fazer parte da Assembleia de Deus, não quero saber de pastor Joel, não quero saber de mais nada. E eu me lembro que naquele dia a minha vida foi só chorar, 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 chorar. Eu havia ganhado um livro. Não sei nem se eu já contei isso lá na igreja, Tiago, de vocês. E o livro diz o que acontece quando uma mulher diz sim para Deus. O livro é uma mulher, mas eu quero que isso vá adiante para homens, para jovens, para adolescentes, para meninos, meninas, que querem e às vezes não conseguem. Mas deixa eu te dizer o que acontece quando alguém diz sim para Deus. Ele entra na tua casa, ele entra na sua causa e te faz entender que ele está no controle de todas as coisas. E aí eu questionando a Deus, eu me lembro que meu esposo virou para mim e falou assim, mas você já enfrentou tantas guerras? E logo essa agora você vai se deixar se abater? E eu estava no quarto, deitada, chorando. E o Senhor falou para mim assim, o Espírito Santo nitidamente falou para mim assim, aquele livro que você ganhou, por que você ainda não leu? E aí eu ouvi e tirei o plástico do livro. E o livro conta a história de uma mulher que ela foi fazer uma viagem. Ela tinha seus filhos. E ela estava deitada assim num avião. E de repente o Senhor mandava ela falar para uma pessoa que estava do outro lado. E ela falou, não, Senhor, não, eu não vou falar. Só que quando ela entendeu que o Senhor queria falar, e ela começou a prestar atenção e ela foi falando. E quando ela desceu do avião, tinha uma outra moça e que dizia para ela, eu ouvi tudo aquilo que você estava falando para ele. E eu preciso dizer sim para esse Deus. E aí dentro dessa história toda, depois de um tempo, ela ouviu esse mesmo homem. E o Senhor mandou ela dar o livro, uma Bíblia dela para ele. Ela falou, não, Senhor, aqui tá as minhas lágrimas. Tem páginas marcadas pelas minhas lágrimas, folhas rasgadas pelos meus filhos. E o Senhor disse, dá essa Bíblia para ele. E aquilo começou a me confrontar. E o Senhor falou, eu preciso que você diga sim ao seu chamado. E eu me lembro que dentro disso tudo, depois de... eu falava não, não, não. E eu me lembro que quando eu comecei a chorar, o choro já começou a se tornar diferente. E o Senhor falava assim pra mim, tá vendo esses sentimentos que você tá sentindo? Ódio, rancor, mágoa. Então, é assim que começa. Uma depressão, falta de perdão, mágoa, rancor. E eu comecei a chorar e eu comecei a pedir perdão a Deus naquela tarde. E eu falei, Senhor, a partir de hoje, venha o que vier, eu digo sim ao teu chamado. E através desse livro, através dessa tarde, o Senhor nos deu um pequeno louvor e ele diz assim, eu aceito o teu chamado,
Eu me entrego por inteiro, porque eu sei que és meu Pai, meu amigo verdadeiro. Eu aceito o teu chamado, eu me entrego por inteiro, porque eu sei que és meu Pai, meu amigo verdadeiro. E ele ia falando na minha mente: digo sim, Deus, digo sim, porque eu sei que és fiel. Não é sobre mim, mas é sobre ti. Não é o que eu faço, mas é para quem eu faço. E a partir daquele dia, daqueles conflitos, eu comecei a ver ainda mais, Tiago, o meu chamado. Dentro da palavra, o Senhor me confrontando, e que independente da guerra, e que independente das afrontas, eu preciso dizer sim ao meu chamado. Chamado nada mais é que um destino. Já tem um destino traçado para cada um de nós. E esse dono do nosso destino, ele confiou a nós a cumprir com esse destino. Então, mesmo com medo, mesmo não entendendo, eu digo sim. Eu aceito ao chamado, ao destino que a mim foi traçado, mesmo antes, quando eu nem gerada ainda tinha sido no ventre da minha mãe. Mas o Senhor já sabia quem eu seria. Então, você que está aí relutando contra o seu chamado, que tem ouvido outras vozes, menos a voz do teu Deus, o destino que te foi traçado. Ei, mesmo chorando, mesmo não entendendo, diz para ele: eu aceito o teu chamado. Eu me entrego por inteiro, porque eu sei que tu és o meu Pai, porque eu sei que tu és o meu amigo verdadeiro, que cuida, que zela e que me deu um destino. E esse destino, daqui a pouco, vai ser um céu de glória, uma morada celestial, para sempre com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Abra mão dos seus medos. Abra mão dos seus conflitos. Abra mão das suas guerras. Quando alguém te chamar, ou, vamos curtir, diz para ele: eu quero curtir o meu destino com o Pai Celestial que me escolheu. Porque vai valer a pena. Eu, em determinado momento, fiquei sem entender. E até pensei em desistir. Mas quando eu percebi que o destino que ele traçou não depende daquilo que eu penso, eu aceitei. E eu aceito viver esse chamado. Glória a Deus. Coisa linda, hein, Tiagão? Rapaz do céu, hein? Deixa eu tomar uma aguinha, Tiago. Maravilha, hein? Como eu sou do time da pregação, então hoje eu posso, nós do time da pregação, podemos ouvir de você que a pregação tem um lugar especial na sua vida, no seu coração. Antes de responder, eu achei legal ela falando só louvor, só louvor, só. Como foi sim? Tem. E aí, Tiago, eu vejo que as coisas, as peças, elas vão se encaixando. E não é porque eu quero, mas é porque esse é o meu destino. Que o Senhor traçou. E eu preciso viver. Ainda sem entender muita coisa, mas eu aceito e obedeço aquilo que Ele tem para mim. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu costumo dizer que a igreja só louva no culto a palavra que ela entendeu no culto anterior. Quando eu digo palavra, não é necessariamente a pregação.
ela viu, ela entendeu quem Deus era no culto anterior. E nesse próximo culto, ela vai louvar aquilo que ela entendeu. Quando Deus te chama para pregar, é porque Ele quer te levar em lugares que você ainda não chegou nele. Você louva, você fala, você canta para Ele de lugares que você estava. Mas não é o fim esse lugar em Deus. Quando Ele te convida para pregar, é porque Ele quer te levar em lugares que você ainda não chegou nele. E, consequentemente, virá louvores novos, adorações novas, ministrações novas, porque o lugar que você vai estar nele é um lugar diferente. Aleluia. Então, eu acho que é isso, sabe? Ele tá te levando para lugares que você nunca pisou. Eu costumo dizer que deserto nem sempre é lugar de luta. Deserto, em alguns momentos, é lugar que ninguém pisou. A gente, quando compra um terreno, seja na roça, em qualquer outro lugar, a gente chega lá, o mato tá grande. Teve mato que começou como mato e virou árvore. Porque há muito tempo as pessoas não iam lá. E quando a gente compra, a gente tem muito trabalho em capinar aquele terreno, em limpar aquele terreno. E nesse lugar, só o dono do terreno que vai no início. Nesse lugar, nesse trabalho de garimpar, de roçar, de limpar aquele local, só o dono do terreno faz. Então, às vezes, a gente chega em determinados locais que a gente acha que é provação, é o inimigo se levantando, mas é apenas um lugar em Deus que eu nunca tinha pisado. Esse lugar, por eu nunca ter pisado, estava com mato alto, vai dar trabalho, mas quando tudo estiver limpo, as peças vão continuar se encaixando e fazendo sentido, né? Aleluia, é verdade. Então, acho que você já está desfrutando disso aí, vai continuar desfrutando desses lugares. Porque Isaías diz, né? Ele disse para Isaías, né? Há lugares que tem tesouros escondidos. É verdade. Se está escondido é porque tem muita coisa para a gente descobrir ainda. Amém. Você vai descobrir também através da palavra. Eu não sei se foi mês passado, não. Acho que foi em agosto. Eu já fui passear em Búzios. Já fui passear com meu esposo em Búzios. Pra gente comemorar aniversário de casamento. Mas esse ano, o Senhor me levou a Búzios para falar do amor dele. E aí você falando a respeito de pisar em lugares que você nunca imaginou, esse ano eu me vi. Para muitos pode ser simples, mas num congresso de mulheres, foi dia 13 de agosto, me parece isso. É alguma coisa assim, foi agosto. E o Senhor me levou até Búzios para falar do amor dele. Um dia eu fui só para passear, mas ele falou, não, eu não quero que você pise aqui só para passear. Eu quero que você pise aqui para falar daquilo que eu tenho para fazer através de você, em você e em outras pessoas, né, Tiago? A gente começa a entender, né? Começa a entender. E quanto mais a gente se aprofunda, mais o Senhor se mostra. Aleluia. Quanto mais a gente aceita, mais o nome dele fica em evidência. Porque tudo é para evidenciar o nome dele, né? E aí, conforme a gente estava conversando aqui, né, dentro disso tudo que a gente está falando, ontem eu fui realizar um exame médico no centro de Petrópolis. E quando eu saí do elevador, eu me deparei com uma moça e um rapaz. A moça e o seu esposo. E ela me deu a paz do Senhor. E eu disse, a paz do Senhor. Ainda falei, de onde que eu conheço a irmã? E ela falou assim, eu te sigo nas redes sociais. Nas suas ministrações. Lembra, amor? Ela ainda virou e disse assim, lembra, amor, quando eu falo com você, vamos... Ali, a irmã que eu te falo. Então, quando a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha, a gente não se dá conta dessa tão grande testemunha. E eu me senti feliz e honrada em saber que tem pessoas que nos ouvem. Pessoas são curadas. Não é
o eu. É como eu disse, não é o eu vivi, mas é aquilo que vive em mim e o que faz transbordar a outras pessoas, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Tiagão, eu também vejo o deserto como um refúgio em certos momentos. Então é que a gente precisa ir pro deserto pra gente poder botar a cabeça no lugar, ter um refúgio. Em alguns momentos eu falo isso com Deus, eu falei, Senhor, eu tô no deserto, mas sei que é o meu refúgio. É como eu faço na minha obra lá, eu falei contigo, é o meu refúgio, meu deserto. Às vezes ele nos leva no deserto para só ouvirmos a voz dele, né? Tem hora que é necessário. Como diz o louvor da Tamires Garcia, né? Ele nos leva pro deserto só pra gente ouvir falar de amor, né? Que lindo, né? Deserto a gente tem que... E hoje, dentro disso tudo, Deus vai trazendo a memória, né? O Senhor falou pra mim quando eu era menina que eu ia pisar em terras que eu nunca sonhei pisar. E aí você vai fazendo. Quando você menos espera, aquilo que o Senhor falou tá se cumprindo e tu não tá nem percebendo. Mas o bom é isso. É a gente só se entregar. Precisa perceber. E se deixar levar por ele, né? Glória a Deus. Aleluia. Bom demais, hein, Tiagão? Meu Deus. Só que a hora voa, né? Passou muito rápido, hein? A hora tá igual um Muito leão, rápido. rugindo lá. Rapaz, Vivi, quero te agradecer por ter aceitado esse nosso convite, né? Convite da nossa família Multiforma. É um privilégio, sempre é um privilégio ouvir Deus através da sua vida, seja no louvor e agora também, né? Recentemente nas pregações. É um privilégio, muito obrigado por ter, como a gente fala, né, Diel? Ter dito sim não só a nós, mas principalmente a Deus. É lugar que o Senhor nos leva, como você bem testemunhou, que nos tira da zona de conforto, e esse é um deles, né? É para nós, Com certeza. é para os nossos convidados que estão aqui, mas a gente sabe que tudo isso não é por nós, e sim para Ele. Amém. Então, eu quero te agradecer, tenho certeza que a Diel também vai agradecer, né? Com certeza. Sairemos daqui cheios mais uma vez, né, Diel? Amém. Amém. Queria agradecer a Vivi pelo sim, mais uma vez, para poder participar, né? Estar no nosso multiforma, né? Nossa forma de adorar o Senhor. Foi um privilégio conhecer, ter essa intimidade, né, de mesa, porque eu acho que é a forma mais fácil de a gente conhecer, de estar junto, é a mesa, né? Obrigado. Que possamos ter a segunda vez, em nome de Jesus, com novos louvores. Eita, glória! Com novas pregações. É, Obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, ao Léo, ao Heitor. Isso. Bênção. Obrigado. Eu que agradeço. deixa uma palavra pra gente também. Amém. Dentro disso tudo que a gente viveu aqui hoje, muito obrigado. Eu que me sinto honrada, porque dentre tantas outras pessoas, o Senhor nos escolheu. Escolheu esse dia, essa data, esse momento. E nós vamos ter outros, creio eu, permitindo o Senhor. Mas esse dia hoje não volta. Ele é único. Esse programa Multiforma, podcast nessa tarde, não volta. O Senhor reservou esse momento, esse mês, essa hora, para nós estarmos aqui, como nosso irmão Adiel disse, na mesa, olhando nos olhos uns dos outros e dizendo que vale a pena servir e honrar a esse Deus. E eu louvo ao Senhor, porque a gente nessa mesa não vai ficar só aqui. Vidas vão ouvir, vidas vão nos ouvir e vão entender, creio eu, em nome de Jesus, que vale a pena viver o chamado de Deus. Então, pastor Tiago, muito obrigado pelo privilégio, dentre tantas outras pessoas que poderiam estar aqui. E aprove ao Senhor, através da sua pessoa, nos fazer o convite. Irmão Adiel, muito obrigado, tá? Por nos permitir, junto do pastor Tiago, nós estarmos aqui nessa tarde, para falarmos desse Deus. Jean, que está ali escondidinho. Jean, muito obrigado, viu? O Senhor continue te abençoando,
derramando das bênçãos dele sobre a sua casa, sobre a sua família, seu ministério. Nunca lhe vi ministrar louvores, mas que você continue com essência, com excelência, independente do que você passar ou viver. Diz sim ao chamado que o Senhor confiou, ao destino que um dia te foi traçado, que vale a pena. Você vai viver milagres junto da sua família, em todos os lugares que você passar. Assim digo para você, Adiel. Junto da sua esposa, sua casa, sua família. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena viver esse chamado. Viu, Tiago? Um dia você se viu sentado numa mesa, de frente ao microfone, ou até mesmo cuidando de um rebanho? Não, né? Mas foi o destino que te foi traçado. E o destino, quando é traçado e a gente entende, a gente vive com excelência, com intensidade, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que esse lugar continue sempre sendo um lugar de pessoas em referências ao nosso Deus, falando de que vale a pena viver um destino traçado pelo dono que traçou. Que Deus abençoe, Tiago, você, a Rê. Eu amo ela é linda. O Senhor continue cumprindo com esse ministério. Irmão Adiel, né? Qual o nome da sua esposa? Cíntia. Irmã Cíntia. Que Deus, Senhor, continue cuidando desse ministério junto da sua esposa. Amém. Tem filhos? Tem netos. Netos, que lindo! Arthur e Gabriel, filhos, e netos Daniel e Agnes. Que lindo! E minha nora Dani, que é da Assembleia de Deus. Dani! É a Dani. Que lindo! É minha nora. Tá tudo em casa, tudo Tudo em como casa. família, né? Então, muito obrigada uma vez mais. Já vou deixar meu abraço aqui uma vez mais para todos que, com paciência, nos ouviram, vão nos ouvir. Estejam atentos e perceptivos àquilo que o Senhor tem. Quero deixar um abraço uma vez mais ao meu pastor Joel, pastor Raimundo, a toda a congregação da Assembleia de Deus aqui em Correias, minha líder Angélica, que lidera com muita excelência a equipe de louvor ali local, todos os componentes, eu amo vocês, viu? Ao Madep Correias, eu amo vocês. Ao ADEP, UFADEP, UNIADEP, o coral, a orquestra, todos vocês moram dentro do meu coração. Minhas amigas lindas, pessoas que vão ouvir, vão assistir. Pastora Rosana, um abraço para você também, sua linda, te amo, tá? Marie, Ju, Rames, te amo também. Mãe, pai, irmãos, amo vocês. Não sei o que seria da minha vida se vocês não existissem. Amor da minha vida, Leonardo, com todos os meus defeitos. Ainda assim, te amo e quero continuar escrevendo a nossa história com você. Heitor, mamãe te ama, tá? Obrigado por existir. E todos que vão nos ouvir, tios, tias, tia Lena, né? Todos vocês, todos, muito obrigado. Que Deus vos abençoe de forma muito especial. A cada um de vocês. E se eu me esqueci de alguém, me perdoa, porque a gente fica nervoso, mas que o meu abraço alcance a todas as pessoas que estão ao alcance das nossas vozes nessa tarde. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, Tiago? E você achou que tinha acabado, tá vendo? A fonte é inesgotável. meu irmão. Inesgotável. Glória a Deus. Aqui, muito obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e mandar o máximo de pessoas aí para elas serem abençoadas também. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Até 10 a próxima. segundos vocês conseguem se inscrever, gente. Ajude-nos. Deus abençoe. Amém. Deus Ai. abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Plugado Filmes, produtora de vídeo.